Eu vou te contar uma história da qual eu presenciei. Não vou poder falar os detalhes, como sempre, a fim de não envolver pessoas que não me autorizaram sequer a falar o nome, o tempo, o local. A verdade foi o seguinte: um cara, dono de uma empresa, sofreu um problema com um fornecedor. O fornecedor pisou na bola feio. Passado 15 dias, o problema ainda não havia sido resolvido. Quando se aproximou de 30 dias do problema resolvido, o silêncio se instalou ali e ficou-se ali mais alguns dias sem ninguém tocar no assunto. O dono da empresa continuou tocando a sua vida normalmente. Mais 15, 20, 30 dias, não sei precisar o tempo, esse fornecedor entrou em contato querendo marcar uma reunião para conversar. Nessa hora é que a história realmente, de fato, começa a tomar um sentido de entendimento, de conhecimento, de como se agir em determinadas situações. O dono da empresa respondeu para o fornecedor: eu não tenho nada para conversar com você. Afinal de contas, o tempo de conversar passou e você não resolveu o problema. Você causou um problema sem conversar. E depois que causou o problema, demorou muito para resolver e veio com uma historinha agora de que quer conversar. Nós vivemos no tempo da ação nos comércios, nas empresas, nas indústrias, e você não fez o que deveria ser feito. Eu não vou te perseguir, não vou cortar você como fornecedor, mas agora que na prática você provou quem você é, você está tentando marcar uma reunião para me convencer do contrário, por meio da palavra. Ele quis dizer que a palavra engana e que os atos já foram suficientes para ele saber com quem ele estava lidando, a ponto de ele levar adiante aquela parceria com aquele fornecedor até o momento que ele achasse que deveria ser bom para a empresa. A partir do momento que deixasse de ser bom para a empresa, ele deixaria a parceria. E o evento ocorrido ajudou a comprovar que aquilo não foi bom para a empresa nem para ele, mas que ele não agiria de maneira irresponsável, saindo, mandando, dispensando o fornecedor. Mas conversar, o que eu mais aprendi naquela lição foi que conversar, houve o tempo da conversa e o assunto não se resolveu. Eu não estou entrando em detalhes para explicar como foi resolvido o problema, porque isso pode, de alguma maneira, fazer com que algumas pessoas saibam do que eu estou falando, sendo que o importante aqui não é simplesmente falar onde, quando, porquê, mas sim a essência, o conceito envolvido por trás. Então existe o tempo da conversa e existe o tempo da ação. O cara tentou inverter. Na hora de agir ele não agiu, depois ele queria conversar. É claro que um empresário inteligente vai saber contornar esses problemas e muitas vezes vai engolir alguns sapos para não prejudicar a empresa. Mas em algum momento, o que mais aprendi nessa história foi: não estamos mais em tempo de conversar. Tudo que eu tinha que saber de você, eu soube por meio das ações. E na política o que acontece é o contrário. Os caras ficam falando, falando e o povo fica dando atenção. A prática é que vai dizer quem é o cara. É na prática que você vai dizer: olha, realmente a experiência foi boa, quero continuar com essa experiência. E aí podemos conversar. Não, a experiência foi ruim, então, sinceramente, pouco temos a conversar.